Bom dia, gente. A nossa devocional tá lá em Judas. Judas lá no versículo 5. Ele diz assim, ó: Embora vocês já estejam cientes de uma vez por todas, quero lembrar que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo de castigo de um fogo eterno. E lá no 11 diz assim, ó: Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês, sem qualquer receio. Eu vou ler só até aqui e amanhã a gente continua esses trechinhos que faltam. E o que o Senhor tem ministrado ao meu coração é que nós precisamos entender que Ele é sim, é um Deus de amor. Que Ele é assim um Deus que nos salvou, que nos resgata, mas há princípios nele que Ele não negocia. Há princípios nele que não tem conversa. Se você desobedecer, se você deixar de fazer, se você tentar negociar os valores de Deus, não tem conversa. E Ele há muito tempo tem preparado um julgamento para esse tipo de pessoas, sabe? E nós precisamos entender isso, que há valores em Deus que Ele não negocia. Ele não negocia contra a impiedade, Ele não negocia contra a imoralidade sexual, Ele não negocia contra a arrogância, Ele não negocia contra a ganância. São princípios dele e a gente teima e a gente tenta burlar as regras como se fosse possível. Sabe, ele não negocia contra a rebeldia. A rebeldia ainda é um problema para Deus desde muito tempo e ela continua sendo um problema para ele. E às vezes a gente tenta e aí acha que não tem nada a ver e aí força um pouquinho e aí a gente fica testando, sabe, até onde vai a paciência de Deus. Mas há um julgamento. Há um dia em que Ele vai julgar sim todas as nossas atitudes e tudo aquilo que fazemos. E Ele vai sim julgar aquilo que Ele não negocia. Sabe, quando o povo de Israel, escolhido, quando os anjos, quando os outros povos da terra, como aqui foi citado, como Sodoma e Gomorra, Ele não negociou, veio fogo. E nós precisamos entender isso. E parece que a gente fica testando ele, né? Não, vamos ver se até aqui eu posso ir. Não. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque há muito tempo há um julgamento preparado para esse grande dia. E ele não vai negociar os valores dele como ele nunca negociou. A gente viu aqui falando sobre os anjos que não guardaram o seu estado original e aí escolheram sair do céu. E ele não negociou os valores dele e eles estão em um castigo eterno. Ele não negociou contra Sodoma e Gomorra quando eles estavam fazendo a imoralidade sexual. Foi fogo do céu. Ele não negociou contra o povo escolhido dele quando começou a se rebelar e achar que podia. Ele não negociou. E ele não negocia até hoje. Então, que em nome de Jesus nós possamos entender os padrões estabelecidos por Deus, entender a essência dele e não ir contra essa essência, mas deixar que o Espírito Santo nos guie para que nós possamos nos aperfeiçoar na presença dele. Amém?